Nesse vídeo, eu vou tratar sobre a seção de introdução de um projeto de pesquisa, de um artigo científico. Te convido já para se inscrever aqui no meu canal, se você gosta desse conteúdo de escrita científica, epidemia e bioestatística, e também para curtir esse vídeo. E se a gente ainda não se conhece, eu sou professora universitária e me chamo Dani Bertol. Conteúdos desse vídeo. Vamos ver, então, os componentes e conceitos de uma introdução, diferenças entre introdução de projetos de pesquisa e de artigos científicos, dicas de escrita científica e exemplos práticos de escrita de uma introdução da área da saúde. Antes, eu queria fazer uma pergunta, uma enquete para vocês responderem aqui. Se vocês acham que introdução e justificativa é a mesma coisa, é o mesmo significado, ocupa o mesmo local na seção do projeto de pesquisa ou de um artigo. Bom, a resposta é que depende, né? Depende do template do projeto de pesquisa, por exemplo, que você está escrevendo, do template do seu curso de graduação, pós-graduação. Às vezes ele é dividido em introdução e logo depois vem a justificativa, tá? Tem outros templates, né, ou normas, por exemplo, a BNT, Vancouver, que tem só a seção da introdução, não tem a justificativa separada, mas a gente entende que o último parágrafo da introdução seria a justificativa, ou seja, o motivo de realizar esse trabalho, tá? Então, ele pode estar dentro, né? Ou até pode ter templates, e também vai depender, às vezes, se, além de ser, assim, modelos de pós-graduação ou graduação, algum concurso, algum edital que você esteja concorrendo, às vezes pode ser introdução / justificativa também, já vi acontecer. Bom, vamos dar uma conceituada, então, nessa seção tão importante que é a introdução de um projeto de pesquisa ou de um artigo científico, que esse vídeo você vai ter condições de escrever ambos, né? Se você precisa escrever a introdução de um projeto de pesquisa, vou trazer elementos para isso aqui, e para um artigo científico, se você já fez o seu trabalho e precisa escrever o artigo também, esse vídeo vai te ajudar. É a porta de entrada do avaliador, né? Se a gente estiver falando de um artigo científico sendo submetido para uma revista, ou leitor, ou avaliador também de um projeto para algum edital de fomento, né? Para o seu projeto ou artigo. Por isso, torna-se imprescindível a apresentação de informações técnicas atuais, que daí a gente deve usar artigos científicos atuais, consensos e diretrizes sobre aquele assunto que a gente está tratando, e de modo conciso, não pode ser muito longa também. A introdução também podemos contextualizar ela no sentido que a estruturação das informações deverá contemplar uma descrição resumida do problema, hipótese ou questão a ser abordada, com a tarefa de apropriar o leitor sobre a pesquisa. Seria, então, a famosa venda do peixe, né? Você tem que vender o seu peixe, ou seja, convencer aquele avaliador, aquele leitor, que essa sua pesquisa é importante, do porquê que você realizou essa pesquisa ou está propondo realizar essa pesquisa. Bom, como é que funciona a estrutura, então, da sessão de introdução? Em projetos de pesquisa, a gente pode trabalhar com 4 a 7 parágrafos. Em artigos, se costuma fazer ele mais enxuto, de 3 a 5. Mas, gente, não é nada engessado, vai depender muito da sua temática, vai depender de vários fatores, é só, assim, uma condução. O que eu quero dizer para vocês? Que num projeto de pesquisa, a gente pode ter uma introdução um pouco mais longa. Agora, num artigo, isso, como a gente sabe que tem restrição de caracteres, de número de páginas, tudo mais, quanto mais enxuto, melhor, né? E isso também, o leitor, no artigo, ele vai querer ir lá para os seus resultados, para a sua conclusão, e não ficar tanto na introdução. Então, é para dar uma contextualizada, trazer, assim, o problema de pesquisa, e aí, enfim, e justificar o porquê da sua pesquisa. A gente já vai ver, assim, algumas dicas do que ter em cada parágrafo, que também pode ajudar você a pensar dentro da sua temática o que faz sentido descrever na introdução. Então, eu quis colocar essa imagem aqui também, né, que não existe uma receita de bolo, são dicas e sugestões, tá? Qual que é a ideia, então, falando ainda dessa estrutura de introdução? Ir do geral para o específico, né, a gente vai, tipo, afunilando as informações, e os componentes, então, tem que ter uma contextualização, como foi comentado antes, uma breve revisão de literatura com dados atuais,
Trazer também a incerteza, né, o gap do conhecimento sobre aquele assunto, que vai ajudar a justificar o porquê fazer aquela pesquisa, ou porquê que você fez aquele artigo, aquele projeto, e no final o propósito, né, o objetivo, a justificativa. Bom, vamos ver então a estruturação por parágrafos. Repito, são sugestões, tá? São dicas, você vai ver conforme o seu contexto, as suas preferências. Então, aqui primeiro eu quero mostrar sugestões para uma versão mais enxuta, de 4 parágrafos, por exemplo. No primeiro parágrafo, a sugestão é que se fale da magnitude do problema, que é para situar o leitor, o avaliador, sobre o assunto, as frequências, a gente pode trazer um pouco de epidemiologia daquilo que a gente está abordando e as consequências do problema de pesquisa, tá? Cuidem aqui, gente, eu sempre gosto de dar essa dica, que às vezes o primeiro parágrafo de uma introdução, dependendo da temática, ele fica igual para vários artigos, então ter muito cuidado com isso, né? Aquela questão assim de você se apropriar do assunto, ler vários artigos sobre o assunto e escrever com as suas palavras também e trazer o que é importante, tá? Vou dar um exemplo, assim. Geralmente, quando a gente está falando, por exemplo, de envelhecimento humano, a frase, geralmente, assim, a introdução começa que o envelhecimento populacional é um fenômeno global, que tem uma projeção, sei lá, para 2050, de tantos, a pirâmide etária está invertendo. Será que isso é importante? Será que quem está lendo isso já não sabe sobre isso para você gastar, digamos, o seu parágrafo, especialmente de um artigo com isso? Então, às vezes, é melhor ir meio direto ao ponto, contextualizar aquilo que o seu trabalho está trazendo. Tá? Então, seria meio que nesse sentido. Também, os alunos, as pessoas que me procuram têm muita dúvida, assim, como é que escreve, como é que cita. Eu peguei informações de vários artigos, como é que eu escrevo isso. Então, no final desse vídeo, eu vou trazer exemplo de uma introdução de um projeto de pesquisa e de um artigo que vai ajudar também a pensar nessa estrutura, nessa escrita em si, na prática de escrever. Segundo parágrafo, sugestão. O que se sabe sobre o problema? Então, transitar para o assunto que você vai abordar, que seria o terceiro parágrafo, que é o que não está claro sobre o problema, as incertezas sobre esse problema. Tudo baseado na literatura científica, artigos, diretrizes, consensos. E o parágrafo final, como eu comentei antes, é aquele parágrafo do fechamento, que seria, né, nessa estrutura de não ter a seção de justificativa separada, a justificativa do trabalho, aonde você vai colocar o objetivo geral do trabalho, da pesquisa, ou até, às vezes, a pergunta de pesquisa, né, que é a mesma coisa que o objetivo, só que em formato de pergunta. Então, vai fazer assim, bom, em virtude do que foi apresentado, né, a proposta desse trabalho é fazer isso e isso, nananana, tá? Então, seria esse fechamento, né, justificar o porquê que você vai fazer essa pesquisa, ou porque você fez, se for um artigo já pronto. Outra observação. Num projeto de pesquisa, a gente vai escrever também essa introdução, essa justificativa, né, que vai ser no futuro. Você está propondo, será feito isso, o objetivo do estudo é, né, e num artigo é no passado, porque você já realizou. Então, o objetivo desse estudo foi, né, então tem esse cuidado também, né, a diferença entre projeto e artigo. E muitas vezes, gente, pode ser a introdução de um artigo, de um projeto e do artigo muito semelhante ou praticamente iguais. Eu, particularmente, vocês vão ver nos exemplos que eu vou trazer depois, eu gosto de introduções mais enxutas, mesmo no projeto. Porque nos modelos de projeto que eu geralmente escrevo, a gente tem a seção de revisão de literatura, onde eu posso trazer vários elementos, que isso é outra coisa também. Dependendo do modelo do projeto de pesquisa que você precisa escrever, não tem revisão bibliográfica. Aí faz sentido a gente ter uma introdução maior, porque você vai ter que trazer mais embasamento, que daí aqui eu fiz uma estrutura de uma versão mais longa de uma introdução, que seria um exemplo mais de projeto. Então, a gente teria
um primeiro parágrafo de conceituação do tema, para situar o leitor também, né? Depois, ao invés de estar no mesmo parágrafo que nem antes, fazer as frequências, a epidemiologia, a gente pode ter um segundo parágrafo trazendo dados epidemiológicos ou fisiopatológicos, dependendo do assunto que você está tratando, né? Faz mais sentido trazer dados fisiopatológicos do que epidemiológicos. Num terceiro parágrafo, poderia vir dados relevantes, que seria uma revisão breve da literatura. Aqui eu deixei essa observação, né, sem trazer resultados numéricos. Então, não precisa, nessa breve revisão de literatura, trazer as estatísticas, os dados numéricos de outros estudos. Você pode apenas comentar. Estudos demonstram que, por exemplo, quem é tabagista tem maior risco de desenvolver câncer de pulmão. Não precisa trazer relação de risco ou quantos por cento a mais, né? Coisas desse tipo assim, né? A gente vai trazendo a revisão, né? A contextualização, o que é relevante, mas não precisa trazer esses dados numéricos na introdução. O que já se sabe sobre o problema seria uma opção para um quarto parágrafo, né? Dando uma sequência lógica para esses três primeiros. Então, estudos semelhantes ao seu, trazer, né? Então, o que já se sabe? Bom, se sabe que o tabagismo é o principal causador de câncer de pulmão na população nananã, e aí, né, fala sobre essa questão. O que não se sabe sobre o problema, as incertezas, que daí vocês começam tramitado por que fazer a pesquisa, que é a finalização dessa introdução. Pode ter um sexto parágrafo, que é o estabelecimento do problema de pesquisa, e no final, né, como sempre, a questão de pesquisa, a justificativa do estudo. Esse sexto e sétimo, muitas vezes também podem ser juntos, né? Que você vai trazer o problema de pesquisa e dar a justificada do porquê que você está fazendo essa pesquisa. Então, aí, como eu disse, né? Estou repetindo várias vezes, eu não quero, assim, engessar o processo, são sugestões de como escrever, né? Da quantidade e tudo mais. Algumas dicas de escrita científica para introdução. Vocês devem ter citações, né, as referências na introdução. A gente não escreve uma introdução só com nossas palavras. A gente tem que ter essa contextualização, como eu falei antes, em artigos científicos atualizados, diretrizes, consensos, dependendo da sua temática. Evitar frases longas, né, essa é uma dica geral de escrita científica, né, ser frases curtas, objetivas. Evitar adjetivos e advérbios também, né? Se você já viu outros vídeos do meu canal, eu falo bastante sobre isso, que na escrita científica a gente deve evitar bastante isso, né? É muito interessante, muito relevante. Essa pesquisa, ela é muito relevante, ela é muito importante, importantíssima, significativa para a temática. Não precisa, né? Porque se não fosse importante, você não estaria fazendo também, né? Então, pensar um pouquinho nisso. Enfim, dentre outros adjetivos e advérbios, a gente deve evitar. Não usar também dois pontos na escrita científica, né? Prefira separar por vírgula. E evitar siglas também, tá? A não ser que seja algo que se repita muito na sua introdução ou no seu texto, daí lembrem sempre aquela dica, a primeira vez que aparece, coloca tudo que é, né, o significado da sigla entre parênteses, e depois você pode optar por repetir a sigla. Mas sempre evitar, porque isso às vezes faz o leitor se perder, ele tem que voltar, ver o que é. O que é isso mesmo? O que é JLV? Daí tem que voltar lá olhar e tal. Então, dicas, tá? Se possível, evitar siglas. Bom, vamos então para a parte final do vídeo, que é ver efetivamente exemplos práticos da escrita de uma introdução de um projeto e de um artigo. Então, primeiro eu vou trazer o exemplo de uma introdução de um projeto de pesquisa, que o título do projeto foi Competências Digitais e Envelhecimento Humano. Olha aqui, ó, usei dois pontos, né? Mas no título, às vezes, a gente acaba optando por isso, né? Mas dentro do texto é melhor evitar, dentro do texto da introdução. Fatores associados com letramento digital em saúde e letramento digital geral em um contexto urbano-rural. Esse exemplo aqui, gente, ele tá, então, uma introdução de projeto que eu fiz em 4 parágrafos só, tá? Curtinho, que nem eu falei para vocês, eu tenho uma tendência de fazer algo mais enxuto para já meio que aproveitar depois, né, lá para o artigo, né? Então, eu tento deixar o mais próximo possível do artigo. Inclusive, uma observação nesse modelo de projeto, tinha a seção da justificativa separada. Então, também me ajudou a deixar essa introdução mais enxuta. E
esse aqui eu usei, né, era do edital Normas da BNT. Então, para vocês verem também no outro exemplo vai ser Normas Vancouver. Primeiro parágrafo, eu trouxe a magnitude do problema. Então, vejam bem ali, ó, letramento digital, também denominado como alfabetização digital. Eu estou trazendo um conceito do que é o letramento digital. Aí, o que é, né? A capacidade de compreender, utilizar, produzir e avaliar informações em formatos digitais de maneira crítica, ética e segura, indo além da simples alfabetização tecnológica. Envolve habilidades para navegar na internet, avaliar a veracidade de conteúdo, comunicar-se em redes sociais e resolver problemas, sendo essencial para a inserção social e profissional no século XXI. O letramento digital em pessoas idosas tornou-se tema central em pesquisas devido ao envelhecimento populacional e à crescente digitalização dos serviços de saúde, comunicação e lazer. Então, gente, eu poderia ter começado com aquela frase clássica, né? Eu trouxe exemplo do envelhecimento porque é um assunto que eu estudo bastante e eu vejo em vários artigos, né, que é isso. Envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, global, especialmente em países em desenvolvimento, nananã. Então, assim, vejam bem, não precisava eu escrever isso aqui, né? Porque eu estou falando do letramento digital. Aí aqui no final, né, a gente dá aquele fechamento, né, tornou-se um tema central devido ao envelhecimento populacional, ou seja, a população está envelhecendo e a crescente digitalização. Mas não preciso trazer aquela frase que todos trazem, por exemplo, porque já é bem sabido, entende? A gente não precisa repetir. Tá? Minha opinião, tá, gente? Segundo parágrafo, eu botei o que já se sabe sobre o problema, tá? Do letramento digital em idosos. Então, nesse contexto, várias iniciativas surgiram recentemente a nível global sobre a saúde digital por representar um desafio atual. Aí, olha só, eu trouxe uma referência de um consenso, de uma diretriz, eu trouxe da OMS, que lançou aquela iniciativa global de saúde digital em 2024, então bem atualizado, né? Eu estou gravando esse vídeo em metade de 2026. A iniciativa busca promover a colaboração entre países e instituições, alinhar recursos e fortalecer capacidades locais para o desenvolvimento e a adaptação de tecnologias digitais às necessidades da população. Entre seus objetivos estão a identificação das necessidades prioritárias, daí dá uma explicadinha ali, tá? Depois, se vocês quiserem ler, podem ler com calma aí, dando um print na tela. Aí, o terceiro parágrafo, eu trouxe as incertezas sobre o assunto. Então, olhem ali, ó, na população idosa, o letramento digital representa um fenômeno complexo que transcende a simples capacidade de operar dispositivos tecnológicos. Esse construto engloba um conjunto de habilidades técnicas, cognitivas e críticas que permitem a participação efetiva e segura em uma sociedade cada vez mais digitalizada. A insuficiência dessas competências pode resultar, né, não estou afirmando nada, né, tem que também ter um cuidado com isso, né, o pode acontecer, pode resultar, também é uma escrita boa, assim, né, numa introdução, em barreiras ao acesso à informação e aos serviços digitais, além de contribuir para sentimentos de exclusão, dependência e frustração, exercendo influência sobre a autonomia e o bem-estar psicológico e mental. Então, aqui eu estou trazendo, bom, o que pode acontecer, né? Eu não tenho certeza ainda com essa população que eu vou estudar, né? Que agora eu vou fazer o fechamento, que o diferencial desse projeto é a amostra que a gente vai utilizar. Por fim, então, o último parágrafo, que essa introdução, como eu disse antes, eu fiz em 4 parágrafos, que é a justificativa. Então, além disso, o objetivo do estudo, enfim, né? Persistem desigualdades regionais e sociais importantes. Pessoas idosas com menor escolaridade ou residentes em áreas rurais continuam sendo as mais excluídas digitalmente. Olha, aqui eu trouxe uma referência, né, porque é algo que eu tirei de um artigo. Diante disso, as perguntas e pesquisa propostas por meio desse projeto são: qual é o perfil? Botei em formato de pergunta de pesquisa mesmo, né? Qual é o perfil e os fatores associados ao letramento digital de pessoas idosas residentes em um pequeno município do Rio Grande do Sul e como um aplicativo de celular para pessoas idosas do tipo chatbot pode auxiliar nas dificuldades digitais. Então, é uma proposta de fazer um projeto de pesquisa, né, numa região mais de meio rural. Que, como eu disse para vocês, depois eu tinha logo abaixo uma seção de justificativa,
aonde eu trouxe, assim, que aí esse trabalho pode também fomentar ideias e trazer o perfil para cidades e regiões semelhantes, né, com perfil semelhante de município, que é pequeno município rural, aqui do meu estado do Rio Grande do Sul, mas que pode extrapolar para outros municípios, tudo mais. Então, uma justificativa de fazer o trabalho e, assim, trazendo no projeto as perguntas e pesquisa que eu quero responder, né? Que a ideia desse projeto é sair um artigo e um produto que seria um aplicativo do tipo chatbot, para ajudar essa pessoa idosa, tipo assim, como é que eu faço tal coisa? Então, em cima das maiores dificuldades dela, no uso de tecnologias, ela vai poder, por meio desse aplicativo, sanar suas dúvidas. Agora, eu vou trazer mais um exemplo, que seria o exemplo de uma introdução de um artigo, tá? O título do artigo é Fatores associados à lesão em atletas amadores de pádel da região sul do Brasil. Então, bem regionais esses meus exemplos, né? Trazendo coisas bem aqui da onde eu moro, no Rio Grande do Sul. Esse exemplo, gente, então, eu fiz, é uma introdução que a gente fez em 3 parágrafos e foram utilizadas as normas Vancouver, né? Então, eu quis trazer um modelo pela BNT e um modelo pela Vancouver. Primeiro parágrafo, a gente fez uma contextualização do tema junto com a magnitude do problema. Então, gente, olhem só, a Vancouver é aquele modelo, né, aquela norma que ao invés da gente botar ali o sobrenome do autor e o ano, como estava no outro exemplo aqui, né? Aqui, ó. Aqui é o sobrenome, né? É tchau de colaboradores o ano. Aqui, ó, por exemplo, são vários autores, né? Aqui eu usei 2 artigos. Então, fica assim, porque em cima das informações que esse artigo me trouxe, eu escrevi o meu parágrafo, mas eu me baseei nesses 2. Então, eu optei por colocar as referências no final, que isso é uma dúvida, né? Como eu comentei antes, que alguns alunos têm, algumas pessoas, dependendo assim, ó, por exemplo, se esse pedaço aqui, ó, até esse primeiro ponto, tivesse sido, digamos, esse Fernandes, que disse no artigo dele, e essa outra parte foi só esse outro artigo, eu poderia ter botado essa referência aqui e essa outra aqui no final. Mas como todo esse contexto estava nos 2 artigos, eu deixei tudo para o final, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Esse parágrafo foi todo lá do site da Organização Mundial de Saúde, e esse aqui eu me baseei, então, esse início muito a gente escreve com as nossas palavras, mas eu usei informações desse outro artigo aqui. Aí, aqui, então, nesse do artigo, vejam bem aqui, ó, eu tenho bem mais referências, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E aqui ficou bem dividido, então, olhem só. Não tem certo e errado, tá, gente? É padrão de escrita, mas vai depender disso que eu falei. Por exemplo, essa primeira frase eu tirei dessa referência. Essa outra frase eu tirei dessa referência, eu coloco bem certinho de onde eu tirei. Então, a gente consegue, dependendo da situação, e dividindo assim ou colocar tudo junto. Aqui, por exemplo, eu tenho várias juntas, né? Mas vamos ler aqui para entender. O pádel é um esporte de raquete em rápida expansão mundial, praticado em duplas, originado em 1969 em Acapulco, no México. Atualmente é praticado em mais de 80 países. Peguei dessa referência. Aqui vejam bem que eu estou bem naquele contexto do exemplo que eu falei que não era para fazer lá dos... que eu acho, né, minha opinião, não é para fazer de envelhecimento humano, porque é tão batido. Agora, o pádel, então, esse artigo, assim, é algo mais novo, é algo que a gente não tem muito artigo sobre esse esporte, a gente tem bem mais artigos sobre o tênis, por exemplo, se a gente for pegar esportes de raquete. Então, a gente optou por dar mais uma contextualizada de como é que está esse histórico, essa evolução desse esporte mundialmente e aqui localmente, porque foi um estudo local na região sul do Brasil, né? No Brasil, teve início em Jaguarão, Rio Grande do Sul, e consolidou-se na região sul. Aí, outra referência de onde eu tirei essa informação. Diferencia-se de outras modalidades de esporte com raquete por ser disputado em quadra fechada, por paredes de vidro e estruturas metálicas que permitem o rebote da bola e conferem maior dinamismo ao jogo, com movimentos repetitivos de alta intensidade, frequentes mudanças de direção e ações acima da cabeça. Então, importante, ó, trazer essa contextualização para o leitor saber como que é esse esporte do pádel, já que ele é considerado relativamente novo comparado a outros esportes de raquete.
Esses gestos, somados às características específicas da quadra e da raquete, podem aumentar a sobrecarga em articulações dos membros superiores. Ó, duas referências, a referência 4 e a referência 5. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que não é para trazer dados numéricos, né, estatísticos na introdução? Então, aqui a gente está dizendo que pode aumentar a sobrecarga em membros superiores. Então, eu peguei referência de 2 artigos que disseram isso, que tem uma sobrecarga em membros superiores. E inferiores, né? Eu peguei outros 2 que falam que é em membros inferiores, porque isso existe uma divergência na literatura, que encontram mais sobrecarga e lesão em membros superiores e outros em membros inferiores. Bem como da coluna vertebral também, ó, daí uma referência que falava da coluna vertebral. Os locais anatômicos mais citados são o cotovelo, ó, várias referências que falaram que o local mais citado, né, como sobrecarga das articulações e lesões, ombro, joelho e região lombar. Ó, região lombar repete o da coluna vertebral. Entende? Então, eu não preciso trazer, tantos por cento, o artigo tal falou isso, falou aquilo, que ia ficar muito grande. Eu estou, com as minhas palavras, dando essa contextualizada e dizendo da onde que artigos que falaram que tem mais lesão e sobrecarga em cotovelo, outros em ombro, outros em joelho. Aí, o segundo parágrafo, a gente escreveu, então, o que não está claro sobre o problema. Então, vejam bem, embora pesquisas recentes tenham começado a delinear o padrão de lesões em jogadores de pádel, o corpo de evidências ainda é limitado. Então, não está claro sobre o problema. Concentrando-se em amostras específicas e, em geral, de outros contextos geográficos e socioculturais. Então, eu estou meio que querendo trazer que aqui para a nossa região sul não tem muita coisa sobre isso. No Brasil, o pádel tem ganhado popularidade, sobretudo na região sul, com progressiva expansão nas regiões sudeste e centro-oeste, onde se observa uma grande concentração de clubes e praticantes amadores. Apesar disso, dados epidemiológicos sobre o perfil desses atletas e a distribuição de suas lesões musculoesqueléticas permanecem escassos. Então, o que não se sabe sobre o problema, né? Estamos falando disso. A ausência de informação sistematizada sobre fatores associados, como características demográficas, nível de prática, histórico prévio de atividade física, equipamentos de jogo, cargas de treino e uso de medidas preventivas, dificulta o desenvolvimento de estratégias direcionadas em prevenção, manejo clínico, orientação adequada por parte de profissionais de saúde e treinadores. Então, gente, tudo isso que a gente colocou aqui são coisas que a gente coletou no nosso trabalho, né, para contextualizar o porquê e a importância do trabalho. E o último parágrafo, de novo, a nossa famosa justificativa, né, a venda do peixe, o fechamento do porquê que a gente fez esse trabalho. Então, colocamos assim, diante dessa lacuna, e é um parágrafo nosso, né, esse último, geralmente a gente não referencia nada, ou se referencia, às vezes é mais no início, como eu fiz lá naquele outro do projeto que vocês viram, né, e o fechamento com as nossas palavras, porque é o objetivo, né, do nosso estudo. Diante dessa lacuna, justifica-se a realização de estudos que descrevam de forma detalhada o perfil de atletas amadores de pádel e o padrão de suas lesões em contextos específicos, como a região sul do Brasil. Assim, o objetivo desse estudo foi descrever o perfil de atletas amadores de pádel da região sul do Brasil e de suas lesões musculoesqueléticas, bem como avaliar potenciais fatores associados à ocorrência dessas lesões nessa população. Então, expliquei por quê, né, explicamos por que a gente realizou o estudo, né, justifica o motivo do estudo, tentamos vender o peixe para o leitor, né, o que tem dentro do artigo. Aqui algumas referências que eu utilizei. Agradeço se você ficou até o final desse vídeo. Curte o vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, para ficar então por dentro, se você gosta, você está estudando esses assuntos da escrita científica, da epidemia, da bioestatística. Tchau, te vejo então nos próximos vídeos e espero muito que esse vídeo tenha sido útil para você escrever a introdução do seu trabalho e do seu artigo científico.